Meus irmãos, a paz do Senhor, nós iremos falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Efésios, sinalizando alguns pontos que consideramos serem importantes, né? E sendo pontual, como tenho sido em toda a exposição dessas cartas. Estamos aqui selecionando alguns pontos que considero serem relevantes para o entendimento do conteúdo, uma visão mais panorâmica, mais teológica, do que mesmo conteudista. Para ser conteudista, eu teria que apresentar, teria que entrar e tratar toda a carta, todo o assunto, né, tudo aquilo que ela aborda. A carta de Paulo aos Efésios, junto à carta aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, essas cartas elas formam um conjunto que são denominadas de cartas de prisão. Isso porque Paulo escreve essas cartas quando estava preso, quando esteve preso. Nós sabemos que Paulo esteve em 3 ocasiões encarcerado, né? Segundo Atos. Ele esteve uma vez em Filipos, ele esteve preso em Cesareia e ele esteve preso em Roma. E numa dessas ocasiões, ele escreve essas cartas que eu acabei aqui de mencionar. E a primeira carta de prisão que nós iremos estudar é a carta aos Efésios, ok? Eu mudei um pouquinho a sistemática porque eu achei necessário falar primeiro da, da cidade de Éfeso. Já apresentei, gente, para vocês, já falei sobre a necessidade de vocês fazerem um levantamento de informações que são importantes para termos uma visão panorâmica, cultural, o cenário histórico-cultural de cada carta, né? O que está por trás, o pano de fundo. Isso porque a palavra de Deus ela não foi dada num vácuo cultural. Ela foi dada dentro de um aspecto cultural. O autor ele é fruto deste meio, né? Ele está inserido no meio e ele vive aquele meio. E levantar informações históricas, culturais acerca de cada carta, na minha opinião, é muito importante. Isso na exegese é chamado de exegese histórico-cultural. É quando a gente parte da cultura para entender o que a escritura diz. Então, ó, a cidade de Éfeso era a mais rica e a mais importante cidade da Ásia Menor. Ela era uma próspera metrópole, a mais proeminente. Era, sem dúvida alguma, a cidade mais importante ali da Ásia, né? E essa magnitude, essa grandeza, dava a ela o título de a Feira das Vaidades do Mundo Antigo. Então, em Éfeso você encontrava de tudo, né? E um certo escritor romano, salvo equívoco, o escritor Seneca, ele diz que Éfeso era a luz da Ásia. Então, era uma cidade muito imponente, uma cidade muito importante. E, segundo a história, segundo os historiadores, as fontes históricas, a cidade tinha uma população estimada, tem um errinho de digitação aí, em mais ou menos de 200 mil pessoas. Ela era localizada no rio Cáster, que ficava a 3 milhas do mar Egeu. Essa questão de grandeza, essa questão de proeminência, né, de ser uma cidade importante, fazia de Éfeso o principal centro econômico, religioso, cultural do
da Ásia Menor. De todas as cidades da Ásia Menor, Éfeso se destacava em tudo. Havia um projeto político para Éfeso, para ela ocupar o posto de capital da Ásia. Éfeso lutava para isso, né? Aquelas cidades que são mencionadas no livro do Apocalipse, mais precisamente nos primeiros capítulos, né, as cartas enviadas àquelas cidades, de todas aquelas cidades ali mencionadas, Éfeso é a que mais se destaca. Então, Éfeso tinha esse desejo, né, de ocupar esse posto, de ocupar essa posição de capital da Ásia Menor. Então, era um importante centro comercial de toda a região da Ásia Menor. Então, de lá embarcavam mercadorias por meio do Mediterrâneo, subindo o Cáster, e era distribuídas mercadorias para o mundo todo. Éfeso ficava na encruzilhada do mundo. Havia 4 grandes rodovias que ligavam a Éfeso, né? Isso facilitava o seu comércio e por isso ela era essa potência comercial do mundo antigo, ali da região da Ásia, né? Então saía todo tipo de mercadoria e Éfeso, em todos os dias entravam mercadorias, comerciantes, atraía muita gente, exatamente por causa dessas 4 rodovias. Ela estava num lugar estratégico, né? Por isso que ela ficava, dizia-se que Éfeso ficava na encruzilhada do mundo. Éfeso também era considerado o centro do paganismo na Ásia. O templo, aí é tempo, né? O templo da deusa Diana, ou Artemis, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade também cultuava o imperador. Eu quero aqui abrir um parêntese para falar sobre essa questão do culto ao imperador. A padroeira era Diana, né? A deusa Diana, com seu suntuoso templo, magnífico templo, que era considerado assim, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas a cidade também cultuava o imperador. Lá por volta do ano 90, acredito ser o ano 90 depois de Cristo, João enfrenta talvez uma das piores crises e desafios em seu ministério. Já numa certa idade, uma idade tenra, ele é exilado, né? Ele é desterrado e levado para a ilha de Patmos. Por quê? Porque na época o imperador Domiciano ele passou a reivindicar a adoração e isso marca a história porque Domiciano é o primeiro imperador a ser adorado em vida, porque até mesmo entre os romanos e entre o Senado, entre os senadores, essa ideia de adorar um imperador em vida não era bem aceita, não era bem abraçada. Mas o imperador Domiciano queria ser reconhecido como Deus em vida e não como depois de sua morte. E Éfeso, na Ásia, foi a primeira cidade a abraçar esse projeto, né, a fim de bajular o imperador, aquela velha história de bajular, puxar o saco, né, enfim, agradar de todas as formas para poder chegar ao seu objetivo. Então, Éfeso foi a primeira cidade a abraçar essa proposta. Havia várias estátuas, tanto da deusa Diana quanto do imperador Domiciano. Por essa razão, João combatia a idolatria, combatia o culto ao imperador e foi, por essa causa, exilado para a ilha de Patmos. Outro sim, na cidade também florescia a prostituição, as bebedeiras, as orgias e as artes mágicas. Bom, quanto à autoria de Paulo da carta aos Efésios, ela é universalmente aceita pela Igreja. Paulo já se identifica no capítulo 1 e no capítulo 3, né, como sendo o autor. Os pais da Igreja do século II, por exemplo, Inácio de Antioquia, né, o próprio bispo Policarpo, né, o bispo Policarpo, ele tanto
Inácio de Antioquia, Policarpo, os autores, por exemplo, das cartas de Barnabé e pastor Hermas atribuíam a Paulo a autoria. Além disso, por exemplo, outros escritores, outros pais da igreja do século II, como Irineu de Lyon, Alexandre de Antioquia, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago. Então, todos esses pais da igreja reconheciam que Paulo era o autor da carta. Até mesmo em um cânon chamado Cânon Muratoriano, de Murotari, salvo engano, o nome da Murotari dá-se ao homem que descobriu esse cânon lá em Milão, né, na Biblioteca Ambrosiana, lá em Milão, lá por volta do século XVI, e foi publicado já no século XVIII, esse cânon. E esse cânon, na verdade, apresentava uma lista de livros, né? E nessa lista de livros que eram autorizados, que eram reconhecidos, né? Reconhecidos como sendo divinos por este autor deste cânon, e esse Ludovico, ele encontrou essa lista, este cânon, e a publicou. E dentro dessa lista havia 10 epístolas, dentre as quais estava a epístola de Paulo aos Efésios. Então, até mesmo nesse cânon muratoriano, é reconhecido como sendo a autoria paulina, ok? Bom, além disso, só para vocês terem ideia, na história do cristianismo, lá por volta do século II, surgiu um homem chamado Marcion. Era um herege, famoso herege, e ele não reconhecia o Antigo Testamento como sendo escritura divina. Ele reconhecia alguns livros do Novo Testamento. E ele também fez uma lista, e dentro dessa lista havia 10 livros, aliás, 10 epístolas de Paulo. E dentro dessas epístolas, né, no conjunto dessas epístolas, estava a epístola aos Efésios. Claro que ele não faz menção aos Efésios, né, conforme nas nossas Bíblias, mas sim carta aos Laodicenses, provavelmente baseado lá no Colossenses 4, né? Em Colossenses 4 faz menção a uma 4,16, faz menção a uma carta chamada Carta aos Colossenses, escrita por Paulo, e que Marcion, segundo a história, identificava a carta aos Efésios por carta aos Laodicenses. Então, quanto à autoria, não existe nenhuma, pelo menos na época, né? Isso surge a partir do século XIX, surge aí os críticos, mas os pais da igreja que viveram praticamente na mesma época reconheciam as epístolas, e principalmente a epístola aos Efésios, como sendo de autoria paulina. Bom, o tema, a Carta aos Efésios, é uma grande exposição de uma doutrina fundamental da pregação de Paulo, a saber, a unidade de todo o universo em Cristo. A unidade, e unidade é a palavra-chave da carta. A unidade do judeu e gentil em seu corpo, a igreja e o propósito de Deus nesse corpo para o tempo presente e para a eternidade. Data e ocasião. A carta foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma, mais ou menos aí por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. E foi enviada por Tíquico, capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 1, faz menção. O livro de Atos registra 3 prisões, uma em Filipos, Atos 16, 19, 34, outra em Cesareia, em Atos 25, e por último, uma em Roma. Na verdade, consta-se mais de uma prisão em Roma, em Atos 28. Bom, a carta de Paulo foi escrita durante a sua prisão, mas que prisão? A de Filipos, Paulo passou muito tempo
Isso sugere que a própria carta que ele sairia antes, né? Ele esperava na expectativa de sair antes. Cesareia também. Foi muito tempo. E aí os historiadores, os teólogos, unanimemente eles acreditam que Paulo escreveu tanto Efésios, Colossenses e Filipenses e Filemon quando ele estava em prisão domiciliar em Roma. Alguns acreditam também que quando Paulo faz menção, por exemplo, à prisão, ele faz menção a, a pessoas que lhe perseguiram, que ele foi jogado ao cárcere, isso na carta aos Efésios, alguns entendem que ele foi preso também em Éfeso. Nós sabemos que Paulo passou 3 anos em Éfeso. Bom, mas isso é apenas especulação. É provável que, de fato, Paulo escreveu esta carta, como as outras aqui mencionadas, quando ele estava em prisão domiciliar, porque aí facilitaria tanto a circulação dessa carta, a escritura, né? Porque a gente fica pensando, meu Deus, como foi que Paulo escreveu estando preso, por exemplo, pelos pés e pelas mãos? Não teria como. Mas Paulo foi preso em Roma, em prisão domiciliar, e nessa prisão, ele até dentro dessa prisão, ele pede, alguns irmãos estão com ele, e um desses é Tíquico, que envia essa carta aos irmãos de Éfeso. Destinatários. Aqui tem uma questão interessante a ser falada. Ó, o versículo 1 diz assim, no capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, que estão em Éfeso. Eu vou ler aqui na minha Bíblia uma versão chamada versão textual. É uma Bíblia que aborda de forma literal o texto. É uma tradução ao pé da letra. Tanto é que a ordem dos livros aqui não seguem a ordem natural que nós conhecemos nas nossas Bíblias. E eu vou ler o versículo. Eu marquei aí de vermelho, não foi à toa, não foi aleatório, essa expressão que estão em Éfeso. Olhe como diz a minha Bíblia. Paulo, um apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos que são santos e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, não aparece aqui na minha Bíblia a expressão que estão em Éfeso. E isso aqui é interessante, gente. Sabe por quê? Porque essa expressão que estão em Éfesos não aparece nos manuscritos mais antigos. Por exemplo, o papiro de Chestbit, que é datado do século II, né, século III depois de Cristo, 200 depois de Cristo. O Códice, por exemplo, Sinaítico e o Códice do Vaticano, que são documentos antigos, também não empregam este título. Por exemplo, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria e Tertuliano de Catargo, quando eles referem-se a essas cartas em suas obras, eles comentam que esse título, essa expressão, não está presente nos manuais ou nos manuscritos mais antigos, nos melhores manuscritos. Então, não está presente. E aí surge aqui, né, a questão dessa discussão. Então, se não está presente, logo não se pode bater o martelo e dizer que os destinatários são os efésios. Mas, irmãos, até nós sabemos, carta de Paulo aos Efésios, né, Paulo faz menção, pois é, mas os manuscritos mais antigos, o Códice Sinaítico, o Códice do Vaticano, o papiro, né, de Chesbit, não constam essa expressão, né? Os próprios pais da igreja do século II, Clemente de Alexandria,
Inácio de Antioquia, Lyon, Bispo Lyon, aliás, Irineu de Lyon, eles também afirmam que os manuscritos que eles tinham em mãos não constam essa expressão, que estão em Éfeso. Então, por que foi colocado? Então, temos aqui algumas sugestões, porque é provável que esses títulos foram colocados a posteriori, né? Por exemplo, é até inconcebível acreditar que Paulo não tenha feito menção aos destinatários, como de costume ele faz nas outras cartas. Mas se Paulo não fez, por que ele não fez? Porque provavelmente, gente, esta carta aqui não foi endereçada a Éfeso em primeiro lugar. Ou seja, quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu para uma única comunidade específica, por exemplo, como Paulo escreveu aos Colossenses, então a carta é para os Colossenses. Ele escreveu, por exemplo, para os Coríntios, então a carta é para os Coríntios, só para a igreja de Corinto. Mas pelo fato dessa expressão não aparecer, que estão em Éfeso, então dá a entender que essa carta era uma carta circular. Ela não foi escrita para os irmãos de Éfeso especificamente. É claro que a carta chegou aos Efésios e é provável que o escriba tenha colocado o título, né, posteriormente, quando a carta chegou em Éfeso. Mas provavelmente é uma carta circular, é uma carta que não tem, por exemplo, um endereço fixo, mas uma carta que fora na, 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 na que foi escrita a princípio para ela circular ali em algumas igrejas da Ásia, né? Então ela chegou em Colossos, ela chegou, por exemplo, aliás, ela chegou em Laodiceia. É provável que ela tenha chegado nas outras igrejas da Ásia, porque foi uma carta circular, ok? Então, gente, olha, ele endereçou essa epístola, como diz Bacon, ao mundo cristão e não uma congregação em particular. É possível dizer que Paulo, por que não dizer que, baseado naquela proposta, que essa carta aqui não seria nenhuma carta de verdade, mas sim uma epístola, seria uma carta geral, porque não aborda um problema local específico, circunstancial, mas uma, uma carta geral, né? Uma carta circular, ok? Por isso que nos manuscritos mais antigos essa expressão cristão em Éfeso não aparece. O título provavelmente foi colocado depois. E alguns dizem, mas por que Paulo, por exemplo, ele não faz aqueles votos de saudação? Como eu já falei lá atrás, não sei se eu falei, mas vou falar agora, que é provável que Paulo não conhecia todo mundo ali. Ele formou a igreja, implantou a igreja, foi embora, deixou Timóteo lá, sob a supervisão daquela igreja. E é provável que outros crentes tenham surgido, tenham se convertido, e Paulo não conhecia totalmente, né, os destinatários. E por isso que não tem aquela típica saudação pessoal, como ocorre nas outras epístolas. Quanto ao propósito da carta, o pensamento em torno do qual se estrutura a Epístola aos Efésios é a unidade da Igreja e toda a criação sob o governo de Cristo ressuscitado, pois vão convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Este é o propósito de Deus, mantido no oculto da sua sabedoria, o qual agora há de ser revelado universalmente por meio da Igreja. Então, um dos propósitos da carta do apóstolo Paulo aos Efésios é essa unidade que ele apresenta nesta carta, né, a unidade de judeus e gentios num único corpo, em que todas as coisas na plenitude dos tempos se convergem nesse propósito, né? Deus revelou esse mistério, essa união
essa efusão, essa nova família, essa nova comunidade. E Paulo expõe isso de uma maneira magnífica. Nós sabemos muito bem que a questão entre judeus e gentios foi uma questão que durou muitos anos, né? Essa questão aparentemente fora resolvida no Concílio de Jerusalém, entre os pais da igreja. Mas a gente sabe muito bem que ao longo do desenvolvimento da fé cristã, ali no Império Romano, as pequenos grupos judeus presentes nas igrejas, até nas igrejas gentílicas, eles questionaram e muitas vezes não aceitaram, né? Foram partidários. E Paulo aqui, de forma magistral, aqui é a catedral dessa discussão, quando Paulo vai mostrar que em Cristo agora somos um. Nem judeu, nem grego é superior um ao outro, mas todos agora somos um, uma única comunidade, num único corpo. Bom, o conteúdo da carta aos Efésios, eu coloquei aqui, aproveitando o material que eu já tinha. Então, ó, conteúdo e estrutura. A sessão doutrinária começa com louvor a Deus, capítulo 1, 3, 14, e que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Essa eleição e destino pertence ao mistério da vontade divina, agora manifestado, de que tanto judeus como gentios são chamados a participar dos benefícios da redenção. Esse é um capítulo muito interessante, quando Paulo ele vai mostrar aqui que nessa eleição e nessa adoção, e ele está escrevendo para um público que sabe muito bem o significado de adoção e de eleição, né? E, e esse mistério guardado, esse mistério que não fora revelado, né? Quando Paulo aqui no versículo 9, ele diz que o Senhor nos revelou o mistério da sua vontade. E que mistério é esse? Verso 10. Convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E aí convergiu o que? Todas as coisas. Gentios e judeus, eles são chamados, todos eles são chamados a participar dos benefícios da redenção. O capítulo 2 recorda aos leitores que, ainda que antes que estivessem mortos seus delitos e pecados, agora são salvos pela graça e fazem parte de um povo único, no qual não há diferenças de classe, nem inimizade de raça, pois todos neles pertencem à família de Deus. Gente, é interessante vocês notarem que a ideia central, o tema central da carta de Paulo aos Efésios é a unidade do corpo de Cristo, no qual gentios e judeus, todos eles são chamados à mesma graça, né? Chamado ao mesmo propósito, que era participar de todos os benefícios da redenção. Quando Paulo ele faz menção dizendo que não há inimizade de raça, é porque dentro do contexto redentivo todos são pecadores, independente da origem, né? Independente da natureza, todos são pecadores. Então, ó, em uma oração de gratidão e súplica pela fé e pelo amor aos Efésios, Paulo evoca a grandeza do poder de Deus e o senhorio único e definitivo de Jesus Cristo, cabeça da igreja, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O mistério da salvação dos não-judeus foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Cristo, capítulo 3, verso 5. E também o foi a Paulo,
capítulo 3, verso 3. Ministro como eles, escolhido por Deus para anunciar os evangelhos, para anunciar o evangelho aos gentios. Ok? Na segunda sessão, o apóstolo exorta a preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, o que em nada se opõe à diversidade dos dons espirituais que devem estar sempre presentes na igreja. Então, meus queridos irmãos, está aí uma síntese. Logo mais a gente vai falar sobre a carta aos Efésios, mas está aí uma síntese da carta de Paulo aos Efésios, certo? Deus abençoe e qualquer dúvida é só nos chamar no privado que a gente atira em nome de Jesus, se for possível.